Deus de amor, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, nessa noite como Tua igreja e oramos especificamente, ó Pai, pelos enfermos nesta hora, Senhor. Pai de amor, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por aqueles que se encontram com virose, com Covid, com outras doenças também, ó Deus, e não estão bem de saúde, ó Pai. Nós como igreja clamamos pela vida dessas pessoas, como o nosso diácono André se encontra enfermo, e pedimos ao Senhor a Tua intervenção, ó Deus, na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa restaurar a saúde, ó Pai. Senhor, nós cremos que Tu és um Deus todo-poderoso, ó Pai, e Tu podes fazer esse milagre, ó Pai. Tu podes derramar cura, Tu podes fazer isso e infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Senhor, nós entregamos também diante do Teu altar, Senhor, a vida daqueles que estão hospitalizados, ó Pai. Quantas pessoas internadas, Senhor, por causa desse novo vírus, por causa dessa nova variante, ó Pai, do Covid, que nós estamos sendo acometidos, ó Deus, e clamamos ao Senhor pela Tua proteção nas nossas vidas. Pedimos para que o Senhor nos guarde, ó Pai, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, muitos de nós já nos vacinamos, mas nós sabemos que a vacina não é garantia, Senhor, de que nós vamos contrair esse vírus, alguns novamente, outros pela primeira vez. E por isso nós recorremos ao Senhor, ó Deus, porque a nossa segurança está em Ti. A nossa segurança não está em médicos, em medicamentos, em vacina, mas nós confiamos no Senhor, ó Deus. E sabemos que o Senhor pode nos guardar e nos livrar de todo mal em nome de Jesus. Apresentamos, ó Pai, a vida do pai do pastor João Carlos nessa hora, que está ali hospitalizado no Hospital Metropolitano. Apresento também, Senhor, a vida da Lucinéia, Pai, a tia da Lani, que também está ali entubada, Senhor. Ó Deus, Tu sabes todas as coisas, nós clamamos ao Senhor, Pai, pela Tua intervenção ali naquela situação. E todos os demais, ó Pai, que estão internados ali naquele lugar, Senhor. Quão aflito é, Senhor, é muita aflição nós não podermos estar próximo, ficarmos esperando notícias, Senhor, à distância. E assim como nós estamos, também tem muitas famílias que se encontram aflitas nessa hora, buscando e clamando ao Senhor, para que o Senhor intervenha na situação, ó Deus. Nós estamos longe, mas sabemos que o Senhor está ali naquele lugar. E Tu podes fazer a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, restaura a saúde, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar ali também abençoando os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, todos os profissionais de saúde ali, Senhor, que estão lutando, ó Pai, por aquelas vidas que ali estão internadas, Senhor. Que o Senhor possa usá-los em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar bênção sobre eles, e que muito mais do que isso, o Senhor possa alcançá-los, ó Deus, com a Tua salvação, ó Pai, em nome de Jesus. Transforma aquelas vidas, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, nós clamamos nessa hora. Enquanto estaremos também meditando na Tua palavra, nós pedimos também o Teu auxílio sobre as nossas vidas. Pedimos para que o Senhor nos ministre, ó Pai, e abra o nosso entendimento. Ser conosco, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Vamos ver o 11 também. Primeira João, capítulo 4, de 9 a 11. Pelas minhas contas, nós já estamos na 13ª ministração nessa epístola de 1 João, né, para a glória de Deus. 13 domingos já, meditando nessa rica epístola e, para a glória de Deus, muitos aprendizados para as nossas vidas com relação a essa palavra.
A palavra de Deus diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então o apóstolo João, ele continua falando sobre o amor. Ele primeiro falou, do amor de Deus. Nós vimos na semana passada o apóstolo João, ele expondo 5 proposições com relação ao amor. E nós vimos as proposições: amemo-nos uns aos outros, foi a primeira proposição que João apresenta. Depois João ele diz: o amor procede de Deus. Como terceira proposição, ele apresenta que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A quarta proposição que nós vimos no domingo passado é que João diz que quem não ama não conhece a Deus. E como última proposição, João apresenta que Deus é amor. E nós vimos que esse amor de Deus não é qualquer amor, não é o amor que o mundo conhece. Mas, assim como João diz que Deus é amor, também João já havia dito que Deus também é luz. E a luz se tratando da santidade de Deus. E assim como Deus é amor, Deus é luz. Então o amor de Deus, ele é um amor puro e santo. Não é esse amor que o mundo tem pregado. E nós vimos também no domingo passado que é diferente nós dizermos Deus é amor e dizermos, como o mundo diz, o amor é Deus. Todo amor provém de Deus. O amor que provém de Deus é somente aquele amor que é puro e santo, assim como ele é. Então todas essas novas demonstrações de amor que o mundo está tentando nos fazer engolir, não é uma prova do amor de Deus. Isso é apenas eles estão tentando acobertar a sua imoralidade, chamando de amor. Mas o amor de Deus, ele é puro e santo, assim como o nosso Deus também é. Nós vamos ver nesses versículos, principalmente os 9 e 10, nós vamos ver que o Senhor, ele demonstra o seu amor, enviando o Senhor Jesus em nosso favor, para morrer por nós naquela cruz. Então, o amor de Deus não fica só no sentimento e nem no pensamento de Deus, mas o amor, ele é demonstrado a nós, quando Deus envia o seu Filho amado Jesus. E João, ele está falando, desde o capítulo 3, que Jesus, ele se manifestou com um propósito específico. Jesus não veio ao mundo por nada. Jesus veio ao mundo enviado por Deus com um propósito específico. Nós já vimos no capítulo 3, no versículo 5, João dizendo: sabeis também que ele se manifestou para quê? Para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então esse é um dos propósitos do porquê Cristo foi enviado por Deus ao mundo. E João já disse, Cristo se manifestou para tirar os pecados. E no mesmo capítulo 3, no versículo 8, João também diz, na segunda parte do versículo 8, para isto também se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, na epístola de João, nós já vimos aqui pelo menos 2 dos propósitos pelos quais Cristo foi enviado por Deus. Primeiro, para tirar os pecados, os nossos pecados, e depois para destruir as obras do diabo. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 4, nós vamos ver mais 2 propósitos pelos quais Cristo ele foi enviado a nós. Mas João, aqui ele começa, antes de falar do propósito, demonstrando que Cristo veio ao mundo como uma demonstração do amor de Deus por nós.
E por isso ele diz no verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus, né? Deus provou o seu amor. Ele demonstrou o seu amor em forma de ação. Então, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nós podemos também dizer que esse amor de Deus, ele foi manifesto em nós e também por nós. Quando a gente vê lá o artigo no grego, né, essa preposição, nós podemos dizer que é em nós e também podemos dizer que o amor de Cristo foi manifesto também por nós. Então, esse amor de Cristo manifesto em nós e por nós foi justamente, como João continua dizendo, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, ele veio ao mundo com propósitos. Ele não veio em vão. Ele veio para cumprir uma tarefa que o Pai deu a ele. Então, nós vemos que Cristo como unigênito de Deus, não é apenas, essa palavra unigênito não quer dizer apenas que Cristo é o único Filho de Deus. Mas essa palavra unigênito, ela busca demonstrar a singularidade de Cristo. Não podia haver outra pessoa que Deus pudesse enviar que não fosse Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E por isso, o Senhor Jesus se torna único. Talvez nós pensássemos que Deus poderia enviar um anjo, Deus poderia enviar um profeta que fosse, mas não adiantaria para o propósito ao qual o Senhor mandou o Senhor Jesus Cristo ao mundo. Somente Cristo poderia cumprir o propósito ao qual Deus o enviou. Então, essa palavra unigênito, além de demonstrar que Cristo é o único Filho de Deus, demonstra a singularidade de Jesus Cristo. Muito mais a singularidade até porque em Cristo todos nós fomos adotados por Deus também como seus filhos. Então Deus não tem só mais Jesus Cristo como filho, né? Agora ele tem muitos filhos. Mediante o Senhor Jesus Cristo, nós somos adotados por Deus e hoje também somos filhos de Deus. Então, esse texto quer mostrar que o Senhor Jesus Cristo é único. Só que o propósito, João vai dizer agora, no final do versículo 9. Deus demonstrou o amor dele por nós, em haver ele enviado o seu Filho unigênito ao mundo, e o propósito, para vivermos por meio dele. Esse é mais um dos propósitos pelos quais Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então, quando a gente vê aqui, para vivermos por meio dele, o que significa isso? O que significa vivermos por meio de Cristo? Em primeiro lugar, viver por meio de Cristo significa dizer que as pessoas pelas quais Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo estavam mortas. Elas estavam mortas nos seus delitos e pecados. E Deus envia o seu Filho Jesus Cristo a essas pessoas, a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Deus envia o seu Filho para nos dar vida enquanto nós estávamos mortos. Então, em primeiro lugar, viver por meio de Cristo significa dizer que Cristo ele veio para nos dar vida, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E essa morte, como o Novo Testamento nos mostra, era uma morte espiritual. Porque às vezes as pessoas se perguntam, né, que tipo de morte é essa? Eu não estava morto, eu estava vivo. Eu fazia tudo o que eu queria, eu trabalhava, eu estava vivendo a minha vida normal. Mas Cristo me alcançou. Mas essa morte, como o Novo Testamento nos mostra, ela era uma morte espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós éramos indiferentes com o Senhor. Nós estávamos afastados da vontade de Deus. E Jesus Cristo, ele veio justamente para nos dar vida espiritual novamente, para nos reconciliar com o Senhor.
um significado excelente de estar morto espiritualmente, né? O pastor Marcos Granconato, ele deu um significado com relação a estar morto espiritualmente. Ele fala estar morto, estar separado de Deus, né? Estar morto espiritualmente significa estar separado de Deus num processo contínuo de degradação moral e espiritual. Isso é estar morto espiritualmente. É estar separado de Deus num processo contínuo de degradação moral e espiritual. Muitas vezes nós não compreendemos muito quando a palavra de Deus fala que nós antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a gente precisa fazer uma analogia para que a gente possa compreender. Pense bem numa pessoa morta, não é? Pense numa pessoa que morreu. E analisando a situação daquela pessoa, a gente sabe que a única certeza que nós temos daquela pessoa que morreu, corporalmente falando, é que aquele corpo vai entrar num processo de decomposição. A gente pode usar formol, nós temos o exemplo, né, dos egípcios que embalsamavam seus mortos, mas querendo ou não, não importa o que eles usassem, o processo natural do corpo de um morto é que ele vai entrar em decomposição. Então, quanto mais o tempo passa, mais o corpo se degrada e ele vai apodrecendo, ele vai se desfazendo. Então, na nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Então, quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos como um defunto. Nós estávamos mortos, num processo, né, como nós chamamos de esse processo de degradação. Nós estávamos nesse processo de apodrecimento espiritual. Então, distante de Deus, estávamos mortos, apodrecendo, vivendo nos nossos delitos e pecados, como a palavra de Deus nos diz. E assim como uma pessoa morta, ela não pode fazer nada com relação àquele estado que ela entrou, de decomposição, né? Nós também, mortos espiritualmente, não podíamos fazer nada com relação à nossa situação diante de Deus. Nós estávamos simplesmente vivendo o curso natural da vida de um pecador, que era se degradar cada vez mais moralmente e espiritualmente, se afastando cada vez mais de Deus. Distantes de Deus, nós éramos pessoas insensíveis. Assim como os mortos também não têm sensibilidade, eles não sabem o que está acontecendo com eles, né, nesse processo de degradação, porque eles já estão mortos. E mortos espiritualmente, nós também estávamos da mesma forma. Estávamos insensíveis com relação à nossa situação espiritual. E nós não conseguíamos reconhecer o nosso estado de degradação moral e espiritual, e nós também não podíamos fazer nada com relação ao nosso pecado. Porque o pecado, para aquele que já vive no pecado, é algo normal, é algo comum. E ele acaba não reconhecendo que o pecado que ele comete está desagradando ao Senhor. A única coisa que o morto espiritualmente pode sentir é uma angústia. A angústia que muitas vezes todo descrente prova dessa angústia no fundo da sua alma e no fundo do seu coração. E é uma angústia, é um vazio que as pessoas sentem, que eles não sabem de onde vem essa angústia. Só que como aquela angústia já é algo comum na vida dele, as pessoas acabam se acostumando com essa angústia. Você já ouviu falar de doença crônica? Que você precisa se acostumar a conviver com aquela doença? Eu acredito que é uma das piores notícias que alguém pode receber de um médico, alguém que sente dores, que tem alguma doença que é insuportável, é quando o médico chega para a gente e diz, essa doença é crônica. Você vai ter que aprender a conviver com essa doença o resto da sua vida. Isso é terrível.
Mas as pessoas sem Jesus, elas vivem com essa angústia crônica dentro delas. E elas acabam se acostumando com isso. E se acostumando a se adaptar a viver com essa angústia dentro de si. Por estarem afastados de Cristo, mas elas não reconhecem o estado dela de degradação. Então, por isso que muitas vezes, essas pessoas angustiadas, elas tomam até alguns remedinhos para essa angústia ir embora. E aí nós vemos as pessoas, né, que amam gastar dinheiro, que compram compulsivamente, que alimentam vícios, né, uso de drogas, prostituição, uma vida promíscua, e eles fazem isso tentando aliviar a angústia que eles têm dentro de si. Só que esse remedinho que eles estão tomando, eles não vão na fonte do problema. Ela apenas ameniza o sintoma que a pessoa está sentindo. E aí, até por um momento, a pessoa tem uma falsa sensação de que a angústia foi embora, mas com o passar do tempo, ela percebe que a angústia continua no mesmo lugar. E foi justamente para isso que o Senhor Jesus veio. Ele foi enviado por Deus. Jesus veio para nos tirar dessa morte espiritual. Jesus veio para arrancar essa angústia que nós sentíamos dentro de nós. E muito mais do que isso, o Senhor Jesus veio para nos dar vida em abundância. E essa obra de Cristo por nós nada mais é do que uma demonstração do amor de Deus pelas nossas vidas. Tudo isso que eu falei, dessa angústia, dessa degradação moral e espiritual que as pessoas vivem, essa é a minha história, essa é a sua história. Todos nós, antes de Cristo, andávamos assim, dessa forma. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor demonstrou o seu grande amor por nós, tendo enviado o seu Filho Jesus, para nos dar vida e vida em abundância, e para nos tirar essa angústia e preencher o vazio que existia dentro de nós. E a palavra de Deus, ela nos fala sobre essa situação em que nós vivíamos. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, a palavra nos diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio. Nós estávamos afastados de Deus, e somente através de Cristo foi possível que nós nos reconciliássemos com o Senhor. Por isso que o próprio Jesus diz: não há outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único caminho que poderia nos levar de volta a Deus e nos fazer sermos reconciliados com esse Senhor. No capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 18 também, a palavra diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando o Senhor Jesus ele nos alcança, Deus, através de Cristo e do Espírito Santo, ele começa a reverter esse processo de apodrecimento espiritual que nós vivíamos. E louvado seja o Senhor por isso. Hoje nós não vivemos mais espiritualmente nesse processo de apodrecimento espiritual, porque em Cristo Deus reverte esse processo. Deus para esse processo, porque agora não estamos mais mortos espiritualmente, mas agora nós vivemos em novidade de vida em Cristo Jesus. Ele fez tudo novo em nós. E é maravilhoso nós provarmos e desfrutarmos desse verdadeiro amor de Deus pelas nossas vidas. E o apóstolo Paulo também, em Romanos, no capítulo 6, verso 17, ele diz:
Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. O morto espiritual, ele é insensível com relação ao seu pecado, ele é insensível a Deus, ele é insensível à palavra de Deus. Mas em Cristo Jesus, Deus faz com que nos tornemos sensíveis à sua palavra. E a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, ela frutifica nas nossas vidas. Através da palavra de Deus, nós somos transformados por essa palavra e toda a angústia que nós tínhamos, ela vai embora. O remédio que as pessoas precisam para se libertar da sua angústia é a palavra de Deus. Primeiramente é receber o Senhor Jesus Cristo em suas vidas. E depois a palavra de Deus, ela entra como um remédio, nos purificando de toda a impureza, de toda a angústia que nós sentíamos anteriormente. Quando nós vemos João escrevendo sobre isso, que o Senhor Jesus foi enviado para vivermos por meio dele, nós precisamos agradecer ao Senhor, porque hoje nós temos consciência que verdadeiramente nós temos vida espiritual em Cristo Jesus. E se não fosse por ele, nós estávamos talvez piores do que quando o Senhor Jesus nos encontrou e nos resgatou do reino das trevas para o seu reino da maravilhosa luz. Nós precisamos sempre nos questionar, como é que nós estamos diante de Deus? Eu estou vivo ou eu estou morto espiritualmente? Será que nós estamos perto de Deus? Ou nós estamos apodrecendo ainda, mergulhados nos nossos delitos e pecados, vivendo em angústia? Será que dentro de nós ainda existe angústia? Será que dentro de nós ainda habita medo de alguma coisa? Nós vamos ver em textos à frente, João dizendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Diante do Senhor nós encontramos confiança, alegria, e toda angústia, ela vai embora. Aquele que crê em Cristo, ele vive plenamente vida em abundância. As pessoas do mundo tentam buscar abundância de vida nas coisas do mundo, coisas que são passageiras, coisas que nunca vai nos preencher. Mas em Cristo Jesus, todo o vazio que nós tínhamos e toda angústia, ela é preenchida pelo Senhor e pela sua palavra. E nele nós vivemos verdadeiramente vida em abundância. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Nisto consiste o amor. João aqui está demonstrando que o amor de Deus é o maior exemplo de amor que nós temos. Porque Deus é amor, ele é a essência do verdadeiro amor. Então, o maior amor que alguém pode conhecer e desfrutar na sua vida é o amor de Deus. É a salvação em Cristo Jesus. Essa é a maior demonstração de amor e nós vamos entender por que João ele está falando sobre isso. E João fala, né? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Oh, queridos, se o amor dependesse do amor que nós tínhamos por Deus anteriormente, misericórdia. Antes da nossa regeneração, antes de nós nascermos de novo, nós não amávamos a Deus. E é interessante como quando você fala do Evangelho, quando você apresenta o Senhor Jesus, a facilidade com que as pessoas do mundo dizem, né? Ah, mas eu amo a Deus, eu já conheço a Deus, eu já conheço a Jesus, e eu amo Ele. Mas você percebe que é um amor da boca para fora. Ela ainda não provou do amor puro e santo que provém de Deus. Ela ainda não provou da salvação em Cristo Jesus na sua vida. Porque você vê que ela professa com a boca que ama a Deus, mas as suas atitudes demonstram totalmente
Ao contrário. São pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não obedecem à palavra de Deus, mas que andam segundo os seus desejos, a sua vontade, que vive a vida do jeito que eles querem. Isso já é uma demonstração que, na verdade, antes de nós sermos regenerados, nós não amávamos a Deus em hipótese alguma, porque nós vivíamos da nossa própria maneira e distantes de Deus. Vivíamos mergulhados nos nossos delitos e pecados, e por isso não demonstrávamos nenhum amor pelo nosso Senhor. É isso que João, ele está querendo dizer. E Romanos, o apóstolo Paulo em Romanos, ele nos fala sobre como nós estávamos. Aqui éramos nós no passado. Romanos 3,10. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Anteriormente nós fazíamos parte desse texto. Não há justo, não há nenhum sequer. Mas em Cristo Jesus, nós somos justificados. Hoje, diante do Senhor, nós somos declarados justos por Deus, porque o sangue do Senhor Jesus está sobre as nossas vidas. Não há quem entenda. Nós não tínhamos entendimento sobre quem era Deus, sobre as coisas de Deus, mas o Espírito Santo, agindo nas nossas vidas, ele iluminou as nossas mentes e nos trouxe a verdadeira consciência, o verdadeiro entendimento de quem é Deus e do seu amor por nossas vidas. E ele diz: não há quem busquem a Deus. Como é que nós vamos buscar alguém que nós nem conhecíamos? Hoje nós buscamos a Deus porque nós sabemos ao Deus que nós servimos. Porque o Espírito Santo, ele nos apresenta a cada dia quem Deus é. E por isso nós buscamos a Deus. E a cada dia que nós buscamos a Deus, nós vamos conhecendo mais ao Senhor e nós vamos amando mais a Deus. E o único desejo do nosso coração é buscar ainda mais ao nosso Senhor. Isso é devido ao nosso conhecimento pelo nosso Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Sem Cristo Jesus é impossível nós fazermos o bem. Sem a palavra de Deus é impossível nós fazermos boas obras. Como Timóteo escreve em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, para a correção e para a educação na justiça. Para que essa palavra de Deus nos torne perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Assim diz a palavra de Deus. Então hoje nós podemos fazer boas obras, hoje nós praticamos o bem, mas tudo isso só foi necessário por causa do amor de Deus que foi demonstrado e derramado sobre as nossas vidas através do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias, no capítulo 6, versículo 10, ele escreve: a quem falarei e testemunharei, para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Assim nós éramos no passado. Muitas vezes quando você vai falar da palavra de Deus para um descrente é a maior luta. Eles não querem ouvir, eles acham que já conhecem a Bíblia toda, né? E muitas vezes memorizam João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. É o amuleto deles, né? E por isso eles acham que conhecem a palavra de Deus já, só em saber desse texto.
Mas aí depois nós vamos apresentar a ele João 3,36, que nós vamos ver no final da nossa meditação. Então, quando a gente vê palavras como essa, que nós não éramos justos, nós estávamos afastados de Deus, é maravilhoso ver que a verdadeira expressão de amor não é verdadeiramente que nós tenhamos amado a Deus, porque nós não amávamos a Deus. Mas é maravilhoso ver o amor de Deus, ele mostrando que a iniciativa foi tomada por Ele mesmo. Na nossa salvação, quem tomou a iniciativa foi o próprio Deus, em nos iluminar, e quando nós ouvimos o Evangelho, a gente poder responder positivamente, reconhecermos os nossos pecados, podermos nos render diante do Senhor e pedir perdão por tudo aquilo que fizemos, pelo engano em que nós vivíamos. Toda a iniciativa foi tomada por Deus em nos amar. Por isso que João diz, este é o verdadeiro amor. Nisto consiste o amor. Porque quando nós não éramos merecedores de sermos amados por quem quer que seja, Deus toma a iniciativa e Ele decide nos amar primeiro. Muitas vezes, nós amamos apenas porque alguém tem mérito em ser amado. Muitas vezes, nós amamos as pessoas porque ela pode nos dar algo em troca, e por isso nós amamos aquela pessoa. E por isso que a palavra de Deus diz que não há mérito algum em amar aqueles que nos amam, mas nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Nós devemos amar os nossos inimigos. Porque foi esse amor que Deus demonstrou por nós. Nós éramos inimigos de Deus, e Ele toma a iniciativa, e Ele decide nos amar. E uma das demonstrações do amor de Deus é justamente esse quebrantamento do nosso coração duro que nós tínhamos antes. Ah, como o nosso coração era duro. Quantas vezes nós ouvimos o Evangelho, quantas vezes nós recebemos folheto, fomos evangelizados, ouvimos uma palavra de Deus, mas nós ficávamos indiferentes com relação a essa palavra. Quantas vezes Deus enviava pessoas para falar conosco e nós não dávamos crédito àquelas palavras. Ah, como era duro o nosso coração. Nós só queríamos fazer as nossas vontades, nós só queríamos andar da maneira que nós sempre quisemos andar. Eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quero, eu sou maior de idade, ninguém manda em mim. E Deus vem, decide nos amar, mostra o seu amor, e Ele nos ensina que Ele que deve ter o controle das nossas vidas. O Senhor nos ensina que viver a vida verdadeiramente em abundância é você entregar esse controle nas mãos dEle e viver o propósito de Deus para nós. Esse é o verdadeiro amor. E é maravilhoso saber que é o próprio Deus que nos ajuda a termos esse interesse em buscá-lo. Se nós hoje conhecemos e buscamos a Deus, é porque Ele tomou a iniciativa de nos amar primeiro. João 6,47, o Senhor Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Se nós hoje estamos em Cristo Jesus, foi porque o Pai nos enviou a Ele. Toda a iniciativa foi tomada por Deus, e este é o verdadeiro amor. Quando nós éramos pecadores, como a palavra de Deus nos diz em Romanos 5, 6 a 8, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, e é verdade, Dificilmente você daria a sua vida por alguém que fosse justo, afinal de contas é a sua vida. Eu vou dar a minha vida, aquela pessoa é até legal, mas eu vou dar a minha vida por ela? E aí Paulo continua: pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Pode ser que por alguém que seja bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o verdadeiro amor.
estávamos afastados, ímpios, distantes, inimigos, muitas vezes blasfemando contra o Senhor, mas Ele decidiu nos amar. Ele tomou a atitude de nos amar primeiro e transforma as nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Muitas vezes nós ouvimos aí em muitas igrejas que a maior expressão do amor de Deus por nós está em que Deus pode nos dar todas as coisas. Tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que a gente quer, Deus pode nos dar. E Deus, sendo amor, Ele vai demonstrar o seu amor por nós dessa forma. Se você deseja um bom emprego, ore que Deus vai te dar um bom emprego. Se você deseja morar no Encontro das Águas, em Alphaville, ore que Deus vai te dar a casa nesse lugar. Se você deseja a restauração da sua saúde, da sua família, ore, porque Deus, Ele vai lhe dar. Porque Deus vai demonstrar o amor dele por você. Mas João está nos mostrando que a maior demonstração, a verdadeira demonstração do amor de Deus por nós, não consiste em que Deus pode nos dar tudo aquilo que a gente quer, mas a verdadeira demonstração de amor por nós está em que Ele enviou Cristo Jesus como propiciação pelos nossos pecados. E é isso que João diz. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa é a maior expressão de amor. Jesus Cristo sendo santo, Jesus Cristo sendo absolutamente santo, Jesus Cristo sendo totalmente justo, Ele morre por nós, sendo totalmente pecadores, sendo absolutamente ímpios, inimigos de Deus, depravados moralmente, mortos espiritualmente. E o Filho de Deus, santo e justo, dá a sua vida por nós. Nisto está a maior expressão de amor. A morte de Cristo na cruz, além de ser uma demonstração do amor de Deus, foi para propiciar os nossos pecados. Propiciação é sinônimo de apaziguar. Sabe quando existe guerra, contenda dentro do seu lar, e você precisa de paz? É necessário que alguém se levante para tentar apaziguar, para tentar unir os dois lados novamente. Foi para isso que Cristo veio. Para nos apaziguar com Deus. Porque Deus estava irado com o nosso pecado. Mas Cristo veio para nos unir novamente ao nosso Deus. Porque aos olhos de Deus, o pecado precisa ser punido. Porque Deus é santo e Deus é justo. E Cristo, ao morrer na cruz, ele satisfaz totalmente as exigências de Deus no tocante ao pecado em nosso lugar. E depois dessa obra de Cristo consumada, é necessário que nós creiamos naquilo que Ele fez e nós possamos responder positivamente. Nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 5, versículo 1 também nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nada melhor do que ter paz com Deus. Por isso que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não nos preocupamos de como nós estamos com Deus quando nós andamos segundo a palavra do Senhor. Porque nós sabemos que Cristo nos justificou. Nós sabemos que o sacrifício de Cristo na cruz veio para nos reconciliar com Deus, para nos justificar, e nós temos paz com Deus. E uma coisa que a paz traz aos nossos corações é tranquilidade. Quando tudo está em paz, como é que a gente se sente?
Está tudo tranquilo. A paz reinou novamente, a tranquilidade reina nos nossos corações, porque Cristo Jesus nos reconciliou com o Pai e nós não sofreremos a ira de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. E Paulo também diz em Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, Deus, ele desvia a sua ira, porque Cristo, ele nos justificou e o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. E se nós não crêssemos em Jesus, o que é que aconteceria? Aqueles que não creem no Senhor, o que é que vai acontecer com eles? Nós respondemos positivamente a essa demonstração de amor por Deus às nossas vidas. E aqueles que não respondem positivamente, o que é que acontece com essas pessoas? Aí você apresenta João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Louvado seja Deus, porque nós somos libertos dessa ira do Senhor. Talvez você esteja aí no seu lugar se perguntando, pastor, tudo isso que o Senhor falou aí eu já conheço. Tudo isso que o Senhor falou aí não é novidade nenhuma para mim. O Senhor simplesmente falou do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o propósito de João, quando ele escreve para essa igreja, era justamente esse mesmo. Pregar o Evangelho para os crentes em Jesus Cristo. Martinho Lutero, ele já dizia, precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nos esquecemos dele todos os dias. Pregue o Evangelho para você mesmo todos os dias. É maravilhoso quando nós lemos um texto como esse, que muitas vezes nós sabemos já do texto, mas muitas vezes isso se tornou tão comum para nós que é algo que nós nem nos alegramos mais, é algo que nem gera uma alegria mais no nosso coração por aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Mas coisas como essa devem nos alegrar todos os dias. Eu acho que nós só teremos dimensão daquilo que Deus fez por nós quando nós estivermos no estado eterno juntamente com o Senhor. Aí nós vamos perceber verdadeiramente o que foi que Cristo fez por nós. E nós ficaremos eternamente alegres e gratos pelo que o Senhor Jesus fez. Mas enquanto estamos aqui, neste mundo, nós precisamos todos os dias pregar o Evangelho para nós, porque às vezes nós nos esquecemos. Nos esquecemos do amor de Deus, nos esquecemos daquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. E nós precisamos disso. E muito mais do que isso, para a gente finalizar, o versículo 11 de 1 João 4. Sabendo de todo esse amor que Deus demonstrou por nós, a palavra diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. João, ele tinha dado uma pequena pausa para tentar mostrar àqueles cristãos o tamanho do amor com que Deus amou eles. E ele nos encoraja. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Esse é o padrão de amor que nós temos. O nosso padrão de amor é o amor puro, santo e verdadeiro que Deus demonstrou por nós através de Cristo Jesus. E é esse mesmo amor que nós devemos demonstrar ao nosso irmão. Como a gente costuma dizer, né? Seja ele chato como for, difícil como for, às vezes é a pedra do nosso sapato, como às vezes a gente brinca, né? Esse irmão aí é a minha cruz, essa minha cruz aí é pesada, ame ele.
Assim como Cristo te amou quando você era pecador, inimigo, ímpio, distante, depravado, moralmente falando e espiritualmente também, Deus decidiu te amar dessa forma. Também ame seu irmão que é imperfeito. Ame seu irmão que está começando a caminhada. Esse é o padrão de amor que Deus tem nos demonstrado e é assim que nós precisamos viver. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por esse momento tão precioso, ó Pai, na Tua presença. Espírito Santo de Deus, nos ajude a guardar essa palavra no nosso coração. Nos ajude, Senhor, para que a mensagem do Evangelho esteja sempre dentro de nós, para que nós possamos nos alegrar a cada dia por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. E que nós possamos reconhecer que nós não éramos merecedores de nada disso, Senhor. Mas o Senhor tomou a atitude, o Senhor decidiu nos amar primeiro. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado ao Senhor, mas que o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. E nós somos eternamente gratos ao Senhor por isso, ó Deus. Porque senão não haveria salvação para as nossas vidas. Não teríamos esperança. Não teríamos, ó Pai, alegria nos nossos corações. Mas a angústia ainda reinaria dentro de nós, ó Deus. Mas nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós somos libertos, nós somos livres dessa angústia, nós somos totalmente preenchidos e hoje não há mais nenhum vazio dentro de nós, Senhor, porque o Senhor habita dentro de nós. Obrigado, Senhor Jesus, nós somos eternamente gratos ao Senhor pela sua demonstração de amor. E assim como o Senhor tem demonstrado o seu amor para conosco, nos ajude a que nós possamos aprender a amar o nosso irmão com o mesmo parâmetro, ó Deus. Que nós possamos amá-lo do jeito que ele é, com todas as dificuldades que ele tem. Que nós possamos amá-lo com todos os defeitos, Senhor, que ele tem. Porque o Senhor também o amou e nós também precisamos amá-lo, ó Pai. Nos ajude a nos edificarmos mutuamente. Nos ajude a nos importarmos uns com os outros, a nos ajudarmos, Senhor, a crescer espiritualmente, ó Pai, em nome de Jesus. Tira do nosso meio toda contenda, toda divisão, ó Pai, em nome de Jesus. Todo sentimento contrário ao Teu amor, ó Pai, que haja no nosso meio, que o Senhor vá tirando das nossas vidas, Senhor. E que o Senhor vá nos unindo a cada dia, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nos ajude, ó Pai. Sabemos que não é fácil demonstrar amor, muitas vezes por aqueles que nos perseguem, que não nos amam, mas a Tua palavra nos encoraja a amar essas pessoas e nós queremos Te obedecer. Nós lançamos todo o nosso eu, toda a nossa vontade, ó Pai, deixamos tudo de lado para Te obedecer, Senhor. Nós queremos Te honrar e obedecer a Tua palavra e é isso que importa para nós, Senhor. E que o Senhor possa honrar o nosso posicionamento em nome de Jesus, ó Deus. É o que nós oramos ao Senhor nessa noite. Agradecidos. Amém.